Agora, pluga a reportagem que está aberta aqui, que eu quero compartilhar com o nosso público, falar um pouco mais sobre política, né? Porque o presidente Lula removeu o vídeo do 1º de maio, lembra? A gente tem aí o vídeo para ilustrar, em que ele fez o pedido de votos para bolos. Foi ontem, no dia 1º de maio, o evento que foi lá no Itaquerão, no estádio do Corinthians, na zona leste de São Paulo. O presidente Lula fez diretamente o pedido de votos ao pré-candidato do PSOL, que terá apoio do PT na campanha à Prefeitura da capital paulista neste ano. O link da publicação, né, mostra que o vídeo está indisponível agora. Ele removeu o vídeo, portanto, depois de uma ação, uma liminar que foi dada pela Justiça. O TRE já havia dado 24 horas para o presidente apagar o vídeo ao acolher o pedido de Maria Helena, que é a pré-candidata à prefeitura pelo Partido Novo. O tribunal disse que se o vídeo continuasse no ar, a paridade da disputa pela prefeitura de São Paulo seria prejudicada. A Justiça disse que o vídeo com a fala de Lula era um cabo eleitoral de considerável relevância. A EBC também já apagou do canal oficial do YouTube essa transmissão, a fala do presidente Lula, em que o presidente voltou, aliás, pediu votos, né, para o Boulos. Aí a gente está vendo este momento. Vamos trazer um convidado para entender exatamente o contexto da justiça eleitoral. Estou falando do advogado Arthur Rollo, que está aqui conosco. Doutor Arthur, prazer falar contigo. Boa noite já, né? 6h08. Bom, é claro, né? Estamos ainda na pré-campanha. Ainda não pode pedir votos, né? Uma pessoa como o presidente Lula publicamente pedir votos para o seu candidato de preferência. Diego, boa noite ao Thales e ao Ricardo. Realmente houve o que a gente chama em direito eleitoral de propaganda eleitoral antecipada. Isso porque a propaganda eleitoral ela é permitida a partir de 16 de agosto do ano da eleição. Toda a propaganda feita antes de 16 de agosto, ela é ilícita quanto ao tempo, ela é considerada propaganda antecipada. A multa prevista na legislação é de 5 a 25 mil reais. Propaganda antecipada é aquela que tem o pedido direto de voto, que foi justamente o que o presidente Lula fez na data de ontem em favor do pré-candidato Boulos. Foi proposta, como você disse, uma representação. O juiz da 2ª zona eleitoral concedeu uma liminar determinando a retirada, a indisponibilidade do link do vídeo, o que já foi imediatamente cumprido. Doutor Arthur, qual é a diferença desse caso do Lula, da propaganda antecipada, que é um erro crasso, do meu ponto de vista, desse caso para o caso do Sérgio Moro, que teve uso de dinheiro, não sei o que é uma discussão sobre a questão do uso de dinheiro. Qual é a diferença entre os dois casos? Porque o caso do Moro se fala na possibilidade até de perda do mandato. Esse caso pode resultar em perda do mandato se o Boulos for eleito? Thales, tanto no caso do Moro quanto no caso de ontem, houve irregularidades que a gente chama naquele período de pré-campanha, que é aquele período anterior à campanha eleitoral, que começa dia 16 de agosto. No caso do Moro, o que foi alegado é que ele fez uma pré-campanha à presidência da República com dinheiro do Podemos, depois mudou lá para o domicílio eleitoral, voltou, porque ele teve o domicílio eleitoral impugnado, voltou lá para o estado do Paraná, e aí ele passou a fazer pré-campanha pelo União Brasil, para senador desta vez. Então, o que estão falando é que, naquele caso, houve o desequilíbrio da disputa, porque ele usou dinheiro do Podemos para fazer campanha presidente da República e que isso acabou alavancando a campanha dele também para senador, desequilibrando a igualdade de condições entre os candidatos. Em relação a ontem, como você disse, um erro crasso, que, na minha opinião, assim, não teria justificativa. Eu acho que foi o tal do improviso, né? E aí, no improviso, a gente acaba, às vezes, exagerando. Exagerou no improviso, cometeu a irregularidade de fazer a campanha antecipada. Um problema ali, Thales, é que era um evento oficial
do governo federal, porque o governo federal levou lá um documento para ser assinado no ato, que foi lá a sanção da nova tabela do imposto de renda, e um outro elemento é que era um evento custeado por centrais sindicais. Então, não pode ter dinheiro de sindicato na campanha, não pode ter mistura entre a atuação do presidente da República com atos de campanha eleitoral, utilização da TV Brasil com campanha eleitoral, mas eu acho que o que salvou ali, o presidente Lula falou ontem que o evento foi mal divulgado, eu acho que o que salvou ontem foi ter um pequeno público e a liminar que foi concedida, eles tiraram logo das redes da presidência da República, então eu acho que não tem aquela gravidade para caçar, por exemplo, o registro de candidatura do Boulos, é o que me parece, mas poderia ter, a distinção, mas para terminar, com o caso do Moro, é que o caso do Moro foi todo um período, né? E ali foi um evento isolado, isso daí também se considera, porque caçar o registro de candidatura de alguém é algo bastante grave. De qualquer forma, essa ação para caçar o registro da candidatura só vai poder ser proposta quando o Boulos pedir o registro de candidatura, porque não tem como caçar algo que sequer foi pedido ainda. Certo. Doutor Arthur, como é que o senhor vê essa declaração do Lula ontem, infeliz, né? Um político tão experiente, o terceiro mandato de presidente da República, e dar uma bola fora dessa. Mas qual é o efeito prático que pode acontecer daqui para frente? Além de tirar do ar o YouTube e tal, o presidente pode ser punido só por multa, o Boulos pode ser punido também? Qual pode ser o efeito prático? Porque eu não consigo entender uma coisa, todo mundo sabe que o Lula apoia o Boulos, né? E ele não precisava, naquela plateia pequena ontem lá, né, dizer que apoia o Boulos, porque todo mundo que estava lá já vota no Boulos. Coach, pregar para convertido. Coach, doutor, eu queria só, aproveitando, porque eu acho que pode ter sido, inclusive, essa a intenção do presidente Lula, porque ele né, como dizem, macaco velho da política, ele sabe da legislação. Só que furou a bolha, né, porque o candidato do MDB à reeleição, Nunes, veio a público falar que vai à justiça, o Kim Kataguiri veio a público falar que vai à justiça, o Novo também veio a público falar que vai à justiça, e tem parte do eleitorado que não sabia que o Lula apoiaria o Boulos na eleição para a Prefeitura de São Paulo e acabou furando a bolha da esquerda e chegando a mais pessoas. Pode ter sido um cálculo até, né, que ele fez, vou ser multado, mas essa multa de 25 mil é um preço que eu quero pagar para que mais pessoas recebam essa mensagem aqui. É claro que isso é interpretação, né, doutor Rolo, mas, enfim, respondendo aí a pergunta do coach, qual que é a tua impressão? E Diego, eu acho que não foi inteligente. Eu acho que não foi inteligente, porque essa questão, Diego, que você coloca, tinha gente que não sabia que o Lula apoiava o Boulos. Vai ter um período de propaganda eleitoral na TV e no rádio. E em havendo, como deve haver, a coligação do PT com o PSOL, o presidente Lula pode participar do horário eleitoral gratuito. Então, assim, quem não sabia do apoio vai ficar sabendo, principalmente através do horário eleitoral gratuito. Eu acho que não foi uma medida inteligente. Pode ficar na multa de 5 mil reais? Pode a multa ser 25 mil reais, o que talvez, sob o ponto de vista aí de propaganda eleitoral, compense, o crime compense, não é um crime, é uma infração eleitoral, mas pode ser que a infração eleitoral compense aí a multa, pode ser que compense, mas eu tenho para mim que vão entrar com uma investigação judicial eleitoral, que vão entrar com uma representação especial por conduta vedada quando o Boulos pediu o registro da candidatura, e eu acho que isso pode dar uma dor de cabeça e um desgaste político que não seria necessário. Eu enquanto advogado, se eu tivesse ali supervisionando, porque às vezes os advogados supervisionam esse tipo de evento, eu ia ficar desesperado, porque isso, estrategicamente, eu acho que nem do ponto de vista jurídico e nem do ponto de vista político foi bem feito.